Duas boas-vindas, agradeço a presença aqui na Rádio Bandeirantes do ex-presidente da República, Dente. Muito obrigada, por estar conosco nessa manhã. Um bom dia ao senhor. Bom dia a você, Thaís, e grato mais uma vez pelo convite. Tenho muito prazer em falar com vocês. Muito obrigada. Presidente, queria começar a nossa conversa para ouvi-lo a respeito do manifesto que será lido hoje, daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, na Faculdade de Direito da USP, a chamada Carta aos Brasileiros, que reúne entidades. Foi uma iniciativa que partiu da própria Faculdade de Direito, relembrando um ato que aconteceu em 77, nessa mesma data, quando uma outra carta defendia a retomada do processo democrático. Dessa vez, os organizadores dizem que a carta é um alerta para os ataques ao sistema democrático do Brasil. Como é que o senhor lê esse cenário? Como o senhor vê esse movimento? Queria ouvi-lo a respeito disso. Eu acho útil, Thaís, toda vez que há movimentos em favor da democracia, da manutenção da democracia, porque até, se me permite, diferentemente da Carta de 77, quando se pretendia restaurar a democracia no Brasil, esta carta pretende manter a democracia ao fundamento de que ela possivelmente corra risco. Então, toda vez que há um manifesto em favor da democracia, eu quero dizer que isso não é que repetir o texto constitucional, mas você vê que a Constituição, logo no artigo 1º, diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Você sabe que na ciência política, Estado de Direito e Estado democrático tem uma certa equivalência, mas nós enfatizamos tanto a ideia da democracia e colocamos que o Brasil é um Estado democrático de direito. Portanto, o que este manifesto faz é repetir e enfatizar aquilo que está na Constituição. Aliás, não apenas este movimento, por outros tantos. A Fiesp está lançando também um documento, ao lado de outras entidades empresariais e outras tantas associações, OAB, todas lançando manifestos, ou seja, repetindo o texto constitucional. Eu digo isto, Thaís, porque, na verdade, eu sou um pouco repetitivo nessas coisas, mas se todos, especialmente as autoridades constituídas, cumprissem a Constituição, não era necessário cartas e mais cartas, sustentando a democracia. Ajude, é um alerta, como você disse há pouco, e um alerta útil para o país e que tem boa repercussão no exterior. O senhor pessoalmente assinou algum desses manifestos, presidente? Eu assinei todos. E se surgirem mais uns 20, eu assino, porque, na verdade, Thaís, só estou cumprindo o texto constitucional. Eu perdoe a brincadeira, mas como fazer cocada com coco de coqueiro, né? Você está repetindo a Constituição Federal. Então, quantas vezes houver documentos sustentando a democracia, eu assino, sem dúvida alguma. Presidente, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. É curioso esse tipo de movimento, né, acontecer em plena campanha eleitoral, o que sugere, digamos assim, envolvimento eleitoral de entidades importantes que deveriam se manter um tanto quanto à margem desse processo, né? Nós vivemos no Brasil uma situação muito curiosa em que tem um dos lados em disputa, que disputam aqui no Brasil, se apropriou, né, desse discurso de defesa da democracia, como se o outro lado fosse contra a democracia, muito embora a gente tenha no Brasil um presidente que foi eleito pelo povo, né? Afinal de contas é preciso lembrar disso. Se ele quisesse simplesmente chegar ao poder por outros meios, ele teria tentado aplicar um golpe, não conseguiria certamente, mas teria seguido esse caminho como Hugo Chávez fez lá na Venezuela antes de chegar ao poder. Ele tentou uma quartelada, né? E aqui no Brasil, ao contrário. Ontem à noite eu tive acesso ao plano de governo do candidato Jair Bolsonaro, e está lá uma série de compromissos com a democracia, com as liberdades. Ele cita nominalmente, né, a defesa da liberdade, inclusive a liberdade de expressão, liberdade econômica, enfim, defende a questão política de direitos humanos, etc. e tal. E tem, inclusive, um outro manifesto liderado por apoiadores de Bolsonaro, que já vai para 900 mil assinaturas, mas também é algo que não é divulgado, né? Mas enfim, também fala em democracia, etc. e tal. Quando tem muita gente falando assim, presidente, o senhor acha mesmo que isso está que corre riscos do Brasil de virar uma ditadura, de se transformar ou de adotar algum tipo de regime diferente desse? Olha, 2 pontos, né, Cláudio Humberto, além de cumprimentá-lo.
eu quero dizer que, de fato, você tem razão nas suas manifestações, porque é interessante até o registro, Cláudio Humberto, que o documento da Fiesp ele é um pouco mais, digamos assim, universalista, porque ele não apenas recolhe assinaturas daqueles que defendem, sustentam, a assinatura dos candidatos. Portanto, ele não visa a eliminar assinaturas daqueles que são candidatos, mas, ao contrário, fazê-los participar desse movimento como uma espécie de compromisso perante a nação. Então, neste ponto, não há dúvida, você tem toda a razão. Aliás, basta examinar o programa do candidato e, eventualmente, dos outros candidatos, porque, viu, Cláudio Beto, ninguém tem coragem de fazer um documento contestando a democracia. Ao contrário, a ênfase é sempre dada ao sistema democrático. Por isso eu tomo a liberdade de dizer que, na verdade, muito mais do que defender a democracia, que também é importante, é preciso no país a pacificação das relações institucionais. Você veja, né, Cláudio Beto, que nós temos um conflito permanente entre os poderes do Estado. Nós temos um conflito permanente entre brasileiros, não é? Conflitos que chegam muitas vezes a agressões não só verbais e pesadas, né, agressivas, mas também a agressões físicas, como casos que aconteceram aí muito recentemente em Juiz de Fora, Foz do Iguaçu, até mesmo essa invasão de prédios públicos, tudo é agressão física. Portanto, o grande momento para o Brasil neste momento seria propor do país. E você sabe, Cláudio Beto, mais uma vez, aí vai um vício profissional meu, eu sou da área de direito constitucional, a nossa Constituição é plena de dispositivos, desde o preâmbulo dela, a dizer que tudo será feito pautado pela ideia da paz interna e internacional. E o que nós não temos no país hoje, você sabe que é paz interna, né? Nós temos conflito de poderes, conflito muitas vezes de corporações, e volto a dizer, conflito entre brasileiros. E até, eu tomo a liberdade, eu para dizer, eu tenho dito a vários meios de comunicação, eu creio até, que a essa altura acho que eu falei a mais de 40 mil pessoas, em várias palestras, etc. Mas a imprensa brasileira fala para mais de 200 milhões de pessoas. Então, eu não sei se a imprensa brasileira não poderia, seria extremamente útil, de fora a parte, noticiar os fatos, que não pode ignorá-los, mas, ao mesmo tempo, talvez em pequenos editoriais, né, permanentemente, e editoriais, tipo ladainha, repetitivos, pregar a pacificação do país, ou seja, que os candidatos venham a público, não para, digamos assim, achincalhar-se, mas que venham para pregar projetos, né, apresentar projetos, programas, etc. E eu, eleitor, olho um projeto concreto, né, do tipo, Cláudio Humberto, se me permite, na educação, o que é que eu espero? Espero que criem 5 milhões de vagas de ensino em tempo integral. Na saúde, eu espero que haja estudos para instalar mais 120, 130 hospitais para atender os vulneráveis. Eu olho quem é o dono desse projeto e digo, vou votar nesse projeto. Quem é o dono dele? É o Cláudio Humberto. Vou votar no Cláudio Humberto. Portanto, a ideia da pacificação do país e do voto a favor, e não do voto contra, como tem acontecido nos últimos tempos, e parece que acontece agora, né, é que deveria ser o grande instante de debate no país. Presidente, Sônia Blota aqui. O senhor indulge. Por favor. Pois não. Só para acrescentar que ele perguntou se há perspectiva de golpe. Eu não acredito, viu, Cláudio Humberto, porque não adianta o presidente da República lá na sua sala, no Palácio Planalto, dizer está dado o golpe. Só tem golpe quando as Forças Armadas quiserem. Só é ruptura institucional quando as Forças Armadas apoiarem. E ao que sei, e pelo contato que tive com as Forças Armadas ao longo do tempo, eu sei que elas cumprem a Constituição e não querem saber de ruptura institucional. Então não há possibilidade nenhuma, penso eu, de haver um golpe institucional no nosso país. Presidente, dou as boas-vindas ao gente da Rádio Bandeirantes e, aliás, um feliz 11 de agosto para o senhor, que é constitucionalista, né? Hoje é o dia do advogado. E, recentemente, o senhor declarou que o sistema presidencialista não deu certo no Brasil, que é preciso ter algo novo como semipresidencialismo. Eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes os argumentos do senhor. Olha, Sônia, em primeiro lugar, cumprimentá-la, você está em Paris, né? Fez um belo comentário agora, ainda há pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho dito que o presidencialismo no Brasil se esfarrapou. Você veja, nós temos uma Constituição, portanto, um Estado novo, vamos chegar a 34 anos agora em outubro, e já houve 2 impeachments durante a vigência dessa Constituição.
E vocês sabem que o impeachment sempre cria um trauma institucional. Eu cheguei ao poder em face do impedimento da senhora presidente, né? Mas eu reconheço que causa um trauma institucional. E sobre mais, eu até levantei, desde o tempo do Itamar, do presidente Itamar, houve 396 pedidos de impedimento no país, com os vários governos. Né? E isto também, o simples pedido de impeachment, já cria um problema político-institucional. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os parlamentares hoje, eles vivem do quê? Das verbas que recebem pelas emendas impositivas ou outras verbas que obtêm do governo para levar aos municípios e estados. Quando ele vai buscar a reeleição, ele vai dizer, olha, eu trouxe verba tal, etc. É importante, mas não é uma discussão de grandeza política. Né? Então, qual é a minha observação? E a observação, naturalmente, daqueles que defendem o semipresidencialismo, como agora o deputado Salvador Moreira, o ministro Gilmar Mendes, tantos outros que defendem o semipresidencialismo. Né? A ideia é a seguinte: primeiro, você é a figura do presidente da República. O país aprecia muito a figura do presidente. Então você tem que ter um presidente que não é do tipo, o presidente reina, mas não governa, mas presidente com poderes. Quais poderes? Não só de representação externa, esse chefe das Forças Armadas indica o primeiro-ministro, indica ministros ao primeiro-ministro, tem direito ao veto legislativo, ao veto aos projetos de lei, portanto, um presidente com poderes. Mas a função governativa interna, ele transfere para o parlamento. Sendo assim, o parlamento deixa de ser apenas o legislador e aquele que pleiteia verbas do executivo, mas passa a ser o responsável pela governabilidade do todo. Sendo assim, digo eu, você primeiro só tem governo se tiver maioria parlamentar. Se não tiver maioria parlamentar, não tem governo. Quando se instala uma maioria parlamentar, instala-se o governo. Se este governo perde a maioria, outra se instala e automaticamente surge um novo governo. Portanto, sem trauma institucional. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o parlamentar, quando vai buscar a reeleição, se ele for do chamado bloco de situação, ele tem que dizer, governei bem, não é? Se for do bloco da oposição, ele terá que dizer ao eleitor, olha, me opus adequadamente em relação aos pontos tais e quais. Então, e até confesso a você o seguinte, no bloco da oposição pode ter 10, 12, 15 partidos, de igual maneira no bloco de situação, de oposição. Mas, conceitualmente, serão dois partidos. Tem um partido de situação, um partido de oposição. E este é o terceiro ponto, viu, Sônia? Você elimina esta busca constante de eliminação dos partidos políticos e não se consegue. As siglas partidárias vão aumentando. Ora bem, se você tiver o semipresidencialismo, você terá conceitualmente, um partido de situação e um partido de oposição. E portanto, melhora a representação política do país. Eu acho que esta seria a política que o país demanda. Né? O ex-presidente da República, Michel Temer, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Queria aproveitar aqui o embalo da Sônia, então, presidente, e falar de um outro grande tema desses mais complexos com o senhor. Às vezes a gente fica ali muito no micro, no momento, não é? E perde a perspectiva de fora. Nós temos ouvido alguns candidatos aos governos estaduais falarem no que eles enxergam como necessidade de redefinir o chamado Pacto Federativo, ou seja, a relação entre estados e União. Basicamente, eles estão falando sobre divisão de recursos, de impostos, até porque houve recentemente a aprovação daquela mudança na lei do ICMS, reduzindo e unificando em 17% a alíquota do ICMS sobre gasolina e energia em todo o Brasil. Claro que os governadores ficaram insatisfeitos. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que hoje a relação entre estados e União é equilibrada ou a partir de 2022 quem quer que ganhe a eleição vai ter que colocar o dedo nessa ferida? Você sabe, Thaís, que eu tenho convicção de que a União será forte na medida que os estados e os municípios sejam fortes. Ou seja, que tenham competências próprias, tenham recursos próprios. No Pacto Federativo é sempre algo muito desejado e deve ser levado adiante. E até, se me permite, eu dou um exemplo do meu governo. Você sabe que no meu governo houve um momento que eu conversei com a área econômica, chamei os governadores e disse, olha, vocês não vão mais pagar o débito com a União durante 6 meses, porque os estados, Thaís, têm um débito extraordinário, grande, com a União, vão pagando mensalmente. Só São Paulo, por exemplo, paga mais de 1 bilhão por mês para a União Federal. Muito bem.
Naquele momento, veja que eu tinha em pauta o princípio federativo. Durante 6 meses, os estados não pagaram nada, só para dar um exemplo, como teto para esta vantagem que nós estávamos dando, né? Era de 500 milhões. Só aqui no estado de São Paulo, naqueles 6 meses, uma economia para o estado de 3 bilhões de reais. E, sequencialmente, quando se retomou a cobrança, ela começou com 5,25, no outro mês 10,50, no outro mês 15,75 e assim por diante. O que fizemos? Estamos atendendo ao princípio federativo. Como de resto, também no caso dos municípios, você sabe que em 2017 os municípios não conseguiam fechar suas contas. E houve muito pleito a mim como presidente, né? E houve aquele fenômeno da repatriação dos recursos externos. E a multa da repatriação caberia apenas à União. Você sabe que no dia 30 de dezembro eu editei uma medida provisória partilhando metade da multa para os municípios, metade da multa portanto, para o Fundo de Participação dos Municípios, metade para a União. E com isso os municípios quitaram o seu débito. No ano seguinte, de igual maneira, os municípios não conseguiram fechar suas contas. Nós aportamos 2 bilhões de reais. Portanto, na minha convicção, para responder objetivamente a sua pergunta, quanto mais você fortalece o Pacto Federal, fortalece Estados e União, mais a União fica fora. De modo que essa revisão do Pacto tem que ser levada adiante até no plano constitucional. Eu confesso que tinha isso em mente, não consegui, sem embargo das reformas enormes que eu fiz, mas não consegui chegar a esse ponto, por 2 anos e pouco, 2 anos e meio de governo. Né? Mas é algo importantíssimo para o sistema federativo. Presidente, ouvindo aqui o senhor falando da sua preocupação com a necessidade, né, de se reconciliar o país, de se pacificar as relações políticas, etc., isso lembra como o senhor fez demonstrações reiteradas durante o seu governo de ponderação, de sangue frio, eu não sei se era sangue frio, mas pelo menos de racionalismo, né? De ponderação, etc. A gente assiste hoje a uma situação em que seu ex-ministro da Justiça, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceu com o presidente da República um clima de animosidade tal que quando um se refere ao outro, se refere com ódio, né? Esses dias no discurso, foi até curioso observar, no discurso de despedidas do ministro Fachin da presidência do TSE, saudado pelo ministro Alexandre de Moraes, mesmo no elogio ao Fachin, o Alexandre de Moraes falava sobre o presidente, não se referindo explicitamente a seu nome, com muita raiva, sabe? Com muito ressentimento. Quer dizer, eu queria que o senhor conosco pudesse refletir sobre isso, né? Isso vai dar em quê? Né? Isso vai resultar em quê? Muita gente pensa, inclusive, que o Alexandre de Moraes é do tipo de tomar decisões meio, enfim, preocupantes, inclusive a provável rejeição ou recusa, né, ao de reeleição do presidente da República. Tem essa expectativa aí que, se isso acontecer, como advertiu o ministro Marco Aurélio aqui em entrevista a este programa, isso pode incendiar o país, né? Mas, de qualquer maneira, assim, o que é que o senhor recomendaria, né, para essas duas instâncias em conflito, né, em estado de beligerância, tanto o presidente da República quanto o próprio Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, que subiram no palanque claramente, né? Eles só se referem ao chefe do Poder Executivo de maneira agressiva, né, hostil, e também só fazem críticas a um dos lados que estão em disputa, né, pelo Poder Federal. Então eu queria que o senhor, com a sua voz, com a sua ponderação, pudesse nos dizer o seguinte: o que é que o senhor recomendaria a esses dois lados, né? Porque ambos têm cometido erros graves, sobretudo do discurso agressivo, né, de um contra o outro lado. O que é que o senhor aconselharia a esses personagens? Olha, Cláudio Humberto, eu conheço bem o ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que ele tem vamos dizer, uma forma assim bastante entusiasmada de manifestação, né? E talvez isso tenha gerado em todos a ideia de que ele é agressivo. Mas agressivo ele não é. Eu o conheço há muito tempo, sei que ele é um aplicador rigoroso da Constituição e de todo o sistema normativo, né? Agora, o que se instalou no país, e eu falei há pouco,
foi uma divergência extraordinária, que começou muito tempo lá atrás, não é de hoje, desde o Nós contra Eles, e antes mesmo do Nós contra Eles, por isso eu digo sempre, Cláudio Humberto, que eu admiro muito a figura do presidente, ex-presidente, Juscelino Kubitschek. Você se recorda quando houve aquele movimento de Aragá, ele tinha tal grandeza, né? Ele estava tão acima dos acontecimentos, né? Que ele imediatamente, quando acabou a sedição, ele anistiou todo mundo. Né? Quer dizer, era a ideia da paz, da pacificação. Né? Até um certo desprezo, digamos assim, pelo movimento. Né? Então, o que nós precisamos no país é isso, é harmonizar as relações entre poderes e entre pessoas. Porque, veja bem, Cláudio Humberto, quando se estabelece isso, essa sua preocupação é legítima, né? O fenômeno da harmonia entre os poderes não é uma vontade das autoridades constituídas. E aqui eu faço uma pequena distinção, a autoridade verdadeira no Estado e a autoridade secundária, que é a autoridade constituída. A autoridade verdadeira, você sabe quem tem poder. Quem tem poder é o povo. A autoridade constituída, e constituída é uma autoridade secundária. E, portanto, deve prestar obediência à vontade primeira, que é a vontade do povo. Onde é que está expressa a vontade do povo? Na Constituição. Né? O povo não pôde se reunir em praça pública para reconstituir o Estado brasileiro em 5 de outubro de 88, e disse, olha, vou eleger representantes para que expressem a minha vontade. E, volto a dizer, a vontade do povo expressada no texto constitucional. E lá, a determinar que eu não posso legislar, executar e julgar. Portanto, isso não vem de agora, na verdade, Montesquieu. Mas eu vou criar esses órgãos, né, para executar, legislar e julgar. São independentes, mas são harmônicos entre si. Esta é a ordem que o povo deu às autoridades constituídas. Harmonizem a sua atividade. E o que há, na verdade, é uma desarmonia, portanto, uma inconstitucionalidade. E esta inconstitucionalidade que deriva deste gestual, das palavras, não é? O Cláudio, você e a Sônia há pouco falavam das palavras utilizadas pelas pessoas, que geram muita agressividade. E nós não podemos, o povo não quer isso no país. Olha, você se referiu aos fatos aí, eu me recordo quando houve um pequeno, melhor dizendo, um grande incidente entre o presidente, naquele 7 de setembro do ano passado, né, e o ministro Alexandre. E eu fui chamado para, digamos assim, mediar um pouco isso, e fiz uma coisa singelíssima, que foi apenas restabelecer o diálogo entre o Executivo e o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Nada mais do que isso. Teve uma repercussão estupenda. E isso é cumprimento da Constituição. Na minha cabeça surgiu a seguinte: por que houve esta repercussão? O povo quer paz, o povo quer tranquilidade, o povo quer que o Cláudio Humberto possa um dia chegar aí e dizer, olha, interessante, as pessoas, integrantes dos vários poderes, têm uma liturgia extraordinária. Elas não só se cumprimentam, mas tratam-se com muita dignidade. Podem até divergir no plano conceitual, no plano das ideias, no plano dos programas, porque isso é fruto do artigo 1º da Constituição do Brasil, o Estado democrático. E democracia envolve muitas e muitas vezes o embate de ideias, mas não as agressões verbais ou físicas. Se, por exemplo, como você disse, houve criança, eu confesso que não vi, eu não acompanhei este fato, né? Até duvido que o Alexandre, no seu entusiasmo, use palavras agressivas. Ele pode usar, digamos assim, uma expressão mais poderosa, né? Mas não palavras agressivas. Se houve isso, não é conveniente, e por isso eu proponho sempre, estou sendo muito repetitivo, né? Eu proponho sempre que haja o cumprimento da Constituição. E quando digo em cumprir a Constituição, eu digo, se cumprir a Constituição, nós temos paz, nós temos debate de ideias, não temos debates de natureza pessoal. Presidente, no seu mandato foram reformas e leis importantes para a modernização do Brasil. A reforma trabalhista, a lei das estatais, teto de gastos, entre outros. E agora nós estamos vendo que as diferentes correntes políticas querem mudanças a respeito disso. Na opinião do senhor, o Brasil flerta com o retrocesso ou as mudanças são bem-vindas nesse momento? E prego o retrocesso, né, Sônia? Porque você veja, no caso da reforma trabalhista, e eu reconheço, você precisa fazer adaptações de tempos em tempos a fatos novos na área do direito do trabalho. Eu menciono agora essa coisa dos aplicativos dos entregadores, né, de alimentos que não estão previstos na legislação trabalhista, deve ser examinada. Há tempos em tempos, você tem que rever isso. Agora,
você modificar a modernização trabalhista que nós fizemos, ou melhor, revogá-la, é um retrocesso extraordinário. Porque é interessante, Sônia, você sabe que nós não retiramos nenhum direito trabalhador, e as pessoas não se apercebem disso, porque os direitos dos trabalhadores estão lá no artigo 7º da Constituição Federal. E a reforma foi feita por lei ordinária, portanto não pode contrariar a Constituição. Digo desde já, que a reforma manteve todos os direitos que estão previstos na Constituição. Mas, Sônia, direitos, por exemplo, a questão do trabalho remoto, o trabalho intermitente, o teletrabalho, né? Ele tinha previsão estabelecida pelos tribunais, mas a previsão legal definitiva veio precisamente pela reforma trabalhista. Férias em 3 parcelas, né, em 3 pedaços, veio na reforma trabalhista. Então, eu acho que nesse sentido é um retrocesso. De outro lado, a questão do teto dos gastos públicos, né? O que é que faz o teto? O teto dá credibilidade interna, fiscal interna, e credibilidade internacional. Você sabe, os amigos aí sabem, que eu tenho falado em muitos foros internacionais, até neste ano mesmo, em Nova York, Londres, Dubai, agora logo mais em Miami, há empresários que querem investir no Brasil, mas querem saber o que é que vai acontecer nessas eleições. Mas querem tranquilidade. E é natural, o empresário quer aplicar, quer investir, e falam não de bilhões de dólares, eu falo trilhões de dólares, né? Eles querem investir para ter lucro, é natural que seja assim. Então, outro ponto que eu digo aqui, é preciso, isso é reforma trabalhista, pacificar a litigiosidade existente entre empregado e empregador, porque aqui se prega muito, a família de Toreiro, né? Que o empregador é contra o empregado é contra o empregador. E estas são as duas grandes forças produtivas do país. Elas têm que ser prestigiadas e deve-se evitar o litígio entre elas. Aqui que se prega sempre é um litígio entre empregado e empregador. Você veja, quer-se combater o desemprego. Para isso precisa ter emprego. Para ter emprego precisa ter empregador. Então essas duas forças produtivas têm que ter o menor litígio possível. Por isso que, para usar a sua expressão, muito provavelmente nós, quando se prega isso, o que há a possibilidade de um retrocesso. E a lei das estatais, presidente? Perdão? Presidente, quanto à lei das estatais? Pois é. Esta foi uma coisa de que me orgulho no nosso governo. Você sabe, Thaís, que esta lei das estatais, o projeto de lei, havia sido aprovado no Senado e estava há muito tempo na Câmara dos Deputados. Foi o que nós fizemos. Eu cheguei ao governo e verifiquei, olha aqui, nós vamos aprovar. Eu tinha boa relação com o Congresso, vocês sabem disso, né? E logo fizemos aprovar a lei das estatais, que, só para dar uma breve explicação aos nossos ouvintes, né? Ela impede que quem esteve dirigente da classe política nos 36 meses anteriores não pode ocupar diretoria ou presidência de estatais. Ademais disso, precisa haver uma relação lógica entre o sujeito que vai ocupar o cargo e as funções daquele cargo. Foi um avanço extraordinário. Eu dou exemplo aqui da Petrobras. A Petrobras estava numa situação delicadíssima. Quando eu chamei o Pedro Parente para ir para lá, ele disse, olha, em face da lei que nós aprovamos, não haverá nenhuma influência política. Eu quero que você recupere a Petrobras. E foi o que se fez em 1 ano e meio, mais ou menos, não mais do que isso. Então, quando se tenta revogar a lei das estatais, existe um retrocesso de uma, aí, se me permite a expressão amazônica, de um retrocesso, de uma enormidade extraordinária. Presidente Michel Temer, o senhor falou que tem viajado muito, conversado com empresários que querem investir no Brasil, mas antes disso querem saber como é que está a coisa por aqui. Eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que o senhor tem ouvido, com mais detalhes. Como hoje o setor produtivo do exterior vê o nosso país em termos de oportunidades e também de problemas que precisam ser superados? Em primeiro lugar, né, Thaís, você sabe que nós vamos precisar muito de investimento estrangeiro. Porque, o investimento em infraestrutura feita pelo poder público, pelo país, né, pelo governo, ele cria empregos. Mas eu andei verificando, não sou forte dos números, né, mas parece que para investimentos no próximo orçamento tem cerca de 29 ou 30 bilhões. É pouquíssimo. Portanto, quase impossibilitado o poder público de gerar empregos. Primeiro ponto. Segundo ponto,
A iniciativa brasileira, não importa as razões, mas as grandes empresas feneceram. Não quero aqui discutir as razões que levaram a isso, né? E com isso geraram muito desemprego, né? Então, nós precisamos muito dos investimentos aqui no país, em associação com o investimento nacional ou até por conta própria, em atividades produtivas no país que são geradoras de emprego. E eles querem vir para cá, mas eles ficam muito preocupados com esse ambiente de muita disputa, volto a dizer, disputa pessoal, disputa agressiva, né? Não é uma disputa apenas no campo das ideias. E eles querem saber, por isso querem me ouvir, né? Certamente ouvir outros, né? Mas eles querem investir no Brasil, mas querem tranquilidade. Até muita gente tem dito, bom, nós vamos esperar passar essas... Digo mais, como disse há pouco a Sônia, né? Aqui há muitas empresas estrangeiras, os franceses, por exemplo, têm um número infindável. Há pouco tempo fui convidado, tem uma Câmara de Comércio Brasil-França, fui convidado para um almoço, falar a eles sobre o Brasil. Havia mais de 150 empresários lá, de grandes e pequenas empresas francesas estabelecidas no Brasil. Então, eles querem tranquilidade institucional e saber que aqui no Brasil as pessoas cumprem a norma constitucional. Você fala-se tanto em segurança jurídica como se fosse algo desapegado do sistema normativo. A segurança jurídica é o cumprimento rigoroso da Constituição e da legislação infraconstitucional. Enfim, eles querem segurança, querem tranquilidade. Por isso que querem, né, normalmente ouvir a muitos aqui do Brasil. Presidente, o senhor se deparou no seu governo com uma situação muito parecida com essa que estamos vendo agora, de o Supremo Tribunal Federal, como prevê a Constituição, se dar um aumento salarial que no seu governo era de 16%, era uma paulada, né, com todo mundo, a inflação, enfim, baixa e etc. E aqui nós temos aí uma situação de aumento de 18%, né, do salário dos ministros do Supremo. O presidente Jair Bolsonaro, a gente tem informação, já está sendo pressionado a vetar a eventual aprovação pelo Congresso desse aumento. Eu acho que essa questão, algum espírito de porco deve ter assoprado no seu ouvido na época para também vetar aquele aumento que também era abusivo, né, de 16%. O que é que o senhor aconselharia o presidente Jair Bolsonaro diante dessa polêmica? Ele que naquela época, é bom lembrar, disse que se fosse presidente ele teria vetado, se estivesse no seu lugar, presidente Michel. Eu queria saber o que o presidente a fazer em relação a esse assunto. Roberto, você sabe que quando eu dei esse aumento, foi um aumento negociado. Você se recorda que havia um chamado auxílio moradia, que era fruto de uma liminar que se manteve há muitos e muitos anos, né? E importava num valor X para cada magistrado, né? E eu negociei isso. Quando houve o pleito de aumento, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, os senhores eliminam o auxílio moradia e nós concedemos um aumento de 16%. Porque lá no planejamento eles haviam feito cálculos, né, reveladores de que se eliminaria e ao mesmo tempo se desse o aumento, praticamente empataria as verbas a serem destinadas. As verbas que outrora eram destinadas ao auxílio moradia seriam destinadas naquele momento ao aumento. E foi assim que nós negociamos. Eu me recordo que no mesmo dia que eu assinei o decreto de aumento, né, o aumento, no mesmo dia e quase no mesmo horário, revogou-se a liminar que concedia o auxílio moradia. E eu não quero dar palpite ao presidente Bolsonaro, né? Eu acho que ele tem mais e condições de assessoria para verificar o que é melhor. Agora, quem chama atenção, não há dúvida, em momentos de grande dificuldade, você conceder aumentos é uma coisa que chama muita atenção. Mas isso acho que o presidente Bolsonaro tem condições de avaliar e verificar se veta ou se sanciona. Né? Presidente, como o senhor falou, o Brasil precisa do capital estrangeiro. Então, como melhorar a nossa relação e a imagem do Brasil no exterior, que atualmente está arranhada? Pregar, né, Sônia, a multilateralidade. Você sabe que o Brasil ele tende um pouco para bilateralismo, trilateralismo, né? No começo desse governo mesmo, a relação básica era com os Estados Unidos apenas. Havia agressões à China,
e outros tantos países, aos países árabes, né? E você veja, aqui 2 exemplos concretos. O nosso maior parceiro comercial é a China. O segundo parceiro comercial é os Estados Unidos. Já revela a necessidade de um multilateralismo. Os países árabes compram 45% da nossa carne de frango. E nós temos convênios tecnológicos extraordinários com Israel. Mais uma vez, a necessidade do multilateralismo. China, aqui a Argentina, nós temos um superávit extraordinário com a relação comercial com a Argentina. Então nós temos que ter essa relação multilateral muito apregoada, não é? Porque as relações hoje entre países, Sônia, não são relações apenas políticas, elas são fundamentalmente relações comerciais. E nós temos que apregoar isso. E, claro, ter uma relação adequada, diplomática, digamos assim, com os vários países. Eu dou um exemplo. Eu criticava. Em dado momento, eu presidi o Mercosul, logo depois do presidente Macri, né? A Venezuela queria entrar no Mercosul, e não é possível por causa do clima político existente na Venezuela. Criticava-se o presidente de então e de agora, né, em face do que aconteceu na Venezuela, que gerou até um fluxo extraordinário de venezuelanos aqui para o Brasil, né? Mas eu não criticava a relação institucional entre Brasil e Venezuela. A relação institucional entre os 2 estados era a mesma. A relação entre os povos era a mesma. Então é isso que você precisa. Também aqui o tema da paz, pacificação nas relações internacionais e a revelação de que o Brasil, e também aqui, se me permite um pequeno corte, entra muito nessa coisa da má imagem do Brasil, a questão do meio ambiente, né? E interessante, eu verifico, viu, Sônia, que, não sei se você confirma isso, mas aí para a Europa, para os Estados Unidos, meio ambiente é floresta amazônica. Né? Confirmo para o senhor, sim, presidente. Então, é isso mesmo que o senhor falou. Mas há outras coisas. Há outras coisas no meio ambiente aqui no Brasil. Você sabe que nós criamos, no meu governo, a maior reserva marinha que o mundo conhece, equivalente à da Alemanha e da França juntos. Não é? Aqui na Chapada dos Veadeiros, nós aumentamos 4 vezes a Chapada dos Veadeiros, mas lá é a floresta amazônica. Ora bem, e é importante. Então, quando há as queimadas na Amazônia, né, eu me recordo disso acontecer no meu governo, eu dizia, olha aqui, gravíssimo, o IBAMA está cuidando disso, vou pedir para as Forças Armadas, determinar que as Forças Armadas também ajudem nisso, e aquilo matava o assunto. O que tem acontecido nos últimos tempos é que quando há falas sobre esse assunto, há sempre uma certa agressividade, e esta agressividade que gera mal-estar entre os países. Né? Acho que o Carlos França, que está lá agora no Ministério, tem muita adequação, ele trabalhou comigo, era o cerimonial do meu governo, é muito adequado. Eu acho que ele faz uma boa relação com os demais países. Acho que é isso. Diplomacia e manutenção da multilateralidade para bom relacionamento comercial. Olha, eu queria agradecer muito ao ex-presidente da República, Michel Temer, nessa longa conversa aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Presidente, muito obrigada. E para lembrá-lo, hein, presidente, está chegando o 7 de setembro. Por via das dúvidas, deixa o celular ligado nesse dia, né, presidente? Eu acho que não vai ter desejo. É o que nós todos torcemos também. Obrigada, presidente. Até uma próxima. Obrigada, presidente. Abraço, presidente. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre